Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma, fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. As vasilhas de couro. Diga-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles disserem a você, será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Então você lhes dirá, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Ameaça de cativeiro. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas cairão de sua cabeça. As cidades do Néguebe estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Assim diz o Senhor. Assim como um cinto de linho que, ao ser enterrado após muitos dias, apodrece e estraga, tornando-se completamente inútil, assim diz o Senhor, do mesmo modo arruinarei o orgulho do Rio de Janeiro e o orgulho desmedido da minha igreja. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade da nação brasileira e toda a comunidade do estado do Rio de Janeiro se apegasse a mim, para que fossem o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas vocês não me ouviram, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E vocês me dizem, será que não sabemos que se deve encher de vinho toda a vasilha de couro? Assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes da nação brasileira, com o cálice da minha ira. Todos os políticos que governam
todas as autoridades, todos os sacerdotes, profetas e os que se dizem membros da minha igreja. Eu os despedaçarei, colocando-os uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Nação brasileira, escutem, deem atenção, não sejam arrogantes, pois é o Senhor quem nos fala. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas, ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas o Senhor fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor será levado para o cativeiro. Diga-se ao presidente e à primeira-dama, desçam do trono, pois suas coroas gloriosas cairão de suas cabeças. Suas cidades, Brasil, serão bloqueadas e não haverá quem nelas consiga entrar. Todo o Rio de Janeiro será levado para o exílio. Todos os seus moradores serão exilados. Erga os olhos, ó minha igreja, e vejam aqueles que vêm do norte, a nação dos Estados Unidos. Onde está o rebanho que foi confiado a você, igreja? As ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados, que suas vestes serão levantadas e você será violentada. Será que um etíope pode mudar a sua pele? Ou um leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Eu os espalharei a todos vocês como palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, nação brasileira, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos, demônios. Eu mesmo levantarei a sua veste até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas, Brasil. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e no campo, ou seja, em lugares expostos e em lugares escondidos. Ai de você, ó minha igreja! Até quando você continuará impura? Agora, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra, nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal.
Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Esta é a palavra do Senhor acerca da seca. O Rio de Janeiro pranteará, suas cidades se definharão e os seus habitantes se lamentarão, prostrados no chão. O grito da minha igreja subirá. Os ricos mandarão seus trabalhadores à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontrarão. Voltarão com os potes vazios e, decepcionados e envergonhados, cobrirão a cabeça. A terra nada produzirá, porque não terá chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrirão a cabeça. Até mesmo os animais no campo abandonarão as suas crias por falta de capim. Os animais selvagens ficarão fracos por falta de pastagem. Senhor, embora nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança do Brasil, tu que nos salva na hora da adversidade. Por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Tu estás em nosso meio, Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca do Brasil. Vocês gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso eu não os aceito. Agora me lembrarei das suas iniquidades e os castigarei por causa dos seus pecados. Ainda que jejuem, não escutarei seu clamor. Ainda que ofereçam ofertas a mim, não as aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Ah, soberano Senhor, os profetas têm dito a esta nação, vocês não verão a guerra, nem a fome, serão prósperos neste lugar. Assim diz o Senhor, é mentira o que os profetas estão profetizando. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma. Nem sequer falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra, nem fome alcançarão esta terra. Estes mesmos profetas que fazem isso, pregadores, pastores, líderes religiosos, padres, etc., qualquer um que vá em meu nome fazer qualquer coisa que eu não mandei, não enviei, estes mesmos perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles que os ouvem serão jogados nas ruas da minha igreja por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, suas famílias e os seus filhos e filhas, seguidores. Despejarei sobre os tais o castigo que merecem, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, a nação brasileira e a minha igreja sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. No campo, veremos os que morrerem à espada, na cidade, a devastação da fome. Tanto o sacerdote como o profeta percorrerão a terra sem nada compreender. Rejeitaste o Rio de Janeiro completamente? Desprezaste tua igreja? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossa nação. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis da nação brasileira, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus, por si mesmos, produzirem chuvas copiosas, sem Deus ter ordenado? Somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Até o próximo vídeo. Tchau!